Boa noite, eu sou o Murilo, eu critico. E às vezes a vida nos traz histórias e lendas e personagens tão interessantes que elas surpassam o cinema. A vida tem um roteirista que às vezes consegue ser tão sensacional quanto qualquer coisa que Hollywood já produziu. E esses dias eu me peguei pensando nessa criatura, nessa pessoa, nesse ser humano, que talvez tenha uma das histórias mais trágicas da política brasileira. E é curioso, o mais curioso dessa história é que, por mais trágica que seja a sua história, isso não a exime de ser uma pessoa que eu considero ruim ou de todas as ações que eu também considero criminosas. E eu tô aqui hoje para falar de Carla Zambelli. Sim, senhoras e senhores, Carla Zambelli. Carla Zambelli, para quem não sabe, é uma deputada, uma das mais votadas do país, se não me engano, a mais votada é de São Paulo, aqui ultrapassou Eduardo Bolsonaro na votação por ser absurdamente bolsonarista. E eu sou obrigado a admitir, talvez esse seja o único elogio que eu vou dar para Carla Zambelli em todo esse vídeo. Ela é esforçada. Ela não mergulha nas coisas para perder. Ela não mergulha nas coisas por pouco. Se é para ela mergulhar, ela se joga de cabeça. Antes de ser essa bolsonarista que a gente conhece hoje, ela era do Fêmin, um grupo feminista, e ela não ficava trancada dentro de casa panfletando pro Fêmin. Ela saía, ela organizava. Isso foi algo que foi muito útil pro bolsonarismo também, porque a partir desse momento ela era aquela que não ficava calada. Ela era aquela que escutava o capitão e fazia as coisas acontecerem. E durante a pandemia ela talvez tenha sido a criatura mais leal que Jair Bolsonaro já teve. Talvez mais que os próprios filhos, inclusive. Quando ele tira a máscara no meio da pandemia, a primeira a tirar a máscara é ela. Quando ele dá as costas pro jornalista, ela é quem assume. E ela é quem dá a última palavra, dizendo: ele é tão. Existia nela uma certa. Uma idolatria muito grande. A palavra de Bolsonaro talvez se fosse mais importante para ela do que qualquer outra coisa. E ela foi atrás de ser importante para esse cara. Ela agia com subserviência, achando que um dia que ele ia tratar ela como igual, que ela era tão importante para ele quanto ele é para ela. Existe algo de triste em buscar algo onde esse algo não existe. O Bolsonaro e o bolsonarismo têm duas grandes marcas para mim: a covardia e a misoginia. O Bolsonaro não tem nenhum apreço por uma mulher que não lhe sirva para nada. Eu acho que ele não tem apreço a ninguém que não lhe sirva para nada. E ela foi esse meio que esse mal necessário para ele. Ela era uma bolsonarista de carteirinha, ela trazia muito voto, ela era importante porque ela traz a mulher para esse ambiente bolsonarista, nessa ilusão de que a mulher cabe no ambiente bolsonarista. O que é uma mentira. Um movimento que se baseia na misoginia não pode abarcar uma mulher com tamanha força, por assim dizer. Não tem como uma mulher ter personalidade dentro do bolsonarismo e ser aceita pelo seu líder mor. É impossível. E o jeito que ela tentou resolver esse problema foi com a subserviência. Cada dia mais ela fazia mais para mostrar o quanto amava Bolsonaro. Quando ele virava a cara, ela era a primeira a estar do outro lado esperando. Quando ela era sempre a que estava direito. Quando ele saía, fazia qualquer coisa, ela escutava. E esse foi o grande problema, é a grande tragédia da vida de Carla Zambelli. Ela escutava. A idolatria era tão forte que ela ativamente escutou o que o mestre dizia. E o mestre dizia que toda discussão nesse mundo se resolve à base da bala. Que se alguém te ofende, nada é mais justificado do que tirar uma arma por aí e sair perseguindo essa pessoa. Entendeu como é que funciona? Roberto Jefferson e Carla Zambelli escutaram, afinal de contas, o que Jair Messias Bolsonaro dizia, que a arma é o instrumento que resolve todo o conflito.
seja ele falado ou não. Assim sendo, ela perseguiu esse jornalista pelas ruas de São Paulo. E de acordo com o próprio Bolsonaro, ela tirou muitos votos do bolsonarismo. E ele, como não tem culpa de nada, porque ele jamais teria culpa de alguma coisa, porque, de novo, a marca do bolsonarismo é a covardia, ele foi nesse podcast e disse que perdeu por causa dela. De certa forma, dizendo que toda a tragédia que hoje se abate da vida dele é culpa dessa mulher. E tudo que ela fez foi ouvir a mensagem e colocar a mensagem que ela ouviu em prática. Ela é tão bolsonarista, que ela realmente ouviu o que o mito dizia e acreditou tanto no que ele dizia ao ponto de colocar em prática. E por causa disso, pela contínua subserviência, ela foi cada vez relegada mais a segundo plano, a hoje ser odiada pelo bolsonarismo. Você tentou... E aí me veio esses relacionamentos, essas pessoas que eu conheci. Pessoas que não me amavam não porque eram incapazes de amar, mas porque o amor delas não era meu para começo de conversa. E aí quando eu consegui esse carinho, caralho, isso aqui é foda. E às vezes eu tentei, de certa forma, comprar com subserviência, com uma falsa bondade, com presentes, eu tentei ser mais subserviente para ver se a minha subserviência era o suficiente para que as pessoas notassem o esforço que eu estava fazendo para conquistar esse carinho. Mas numa relação de verdade, numa relação não tóxica, numa relação boa, carinho é uma parada que acontece, natural, não é uma barganha. E a Carla Zambelli finalmente entendeu o quão difícil é barganhar com alguém que desde o começo dessa história não te queria por perto. Essa é a trágica história de alguém que se esforçou muito, muito, muito para que alguém a amasse e no final ele acabou detestando. É um conto importante que faz a gente pensar sobre a vida, sobre o universo e tudo mais, e deixando bem claro, é uma puta história trágica. Carla Zambelli é sim uma vítima do bolsonarismo. O problema é, ela é uma vítima ruim. Ela é uma pessoa ruim que foi vítima do bolsonarismo e que ouviu aquilo tanto ao ponto de já não saber a diferença mais entre bom e mal, certo e errado. E toda essa tragédia, toda essa tristeza pela qual passa e passou a Carla Zambelli não justifica todas as coisas ruins e todas as maldades que ela faz. Nem sempre o trágico te torna uma pessoa boa. Às vezes você pode sim sofrer como ninguém, mas não, o sofrimento não é algo que te limpa, que limpa você, que exclui você dos seus erros, dos seus males. Porque no final das contas todos nós, em maior ou em menor nível, passamos pelo sofrimento. Ele não te limpa a menos que você deixe ele te limpar. E no caso do Carla Zambelli, o sofrimento, toda essa idolatria só levou ela para o lugar. Ser odiada, ser relegada e provavelmente caçada. Esse foi o Murilo Critica de hoje. Às vezes a vida tem umas histórias muito boas que merecem ser discutidas. Curta, compartilha, dá trabalho fazer, pensar esse tipo de coisa. Obrigado, até a próxima.